Daqui a pouco, o momento exato, os tiros que foram flagrados por uma câmera de segurança. Vem para mim, por favor, eu fico imaginando. Tamanha maldade. E com certeza, aqui no nosso país, a legislação não vai ser capaz de punir o... Cadê a imagem dele aqui, Edu? O Gilson, que é o pai das crianças e era casado com a Ed Telles. Não tem uma lei que vá punir. Mesmo que tome 220 anos de prisão e na prática seja 40 anos, né, uma pena de 40 anos de reclusão em regime fechado, não vai ser suficiente para pagar o que ele fez com essa mulher, jovem de tudo, né, uma criança doce, meiga, o Lian. O Lian era a criança mais velha, com 4 anos já tinha percebido que o pai não gostava dela. Mas o menininho de 2 anos ainda acreditava, sorria, fazia festa para o pai, fazia careta, fazia aquelas carinhas lindas das crianças quando encontram seus pais, né? Sentem um cheiro de proteção. E ali, eu fico imaginando a hora que eles pegam, a hora que ele pega a criança, o próprio filho, né? Que foi gerado pela relação dele. Criança desse tamanhinho. E dá um tiro com uma espingarda que é o dobro de tamanho dessa criança. Olha, eu duvido que alguém seria contra. Você, sozinho, não seria a favor da pena de morte nesse caso? Sim. Sim? Sim. Seria a favor? Seria a favor? Pode falar a verdade. Seria a favor, nesse caso, se ele for realmente culpado. Favor ou contra? Contra. Contra a pena de morte. Contra. A favor? Contra ou a favor? Contra. Contra ou a favor, pena de morte? A favor. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem uma certa amostragem. 60%, 70% das pessoas seriam a favor da pena de morte nesse caso. Se realmente for o culpado, eu não vejo outra forma de fazer com que eles não ajam dessa maneira. Marcos Leandro. A favor, Bate. Se esse homem realmente senta no tribunal do júri, teve todo o direito de recurso. O direito de recurso para um criminoso é o normal, que vai da primeira instância até o STF? Exato. É isso? Depois do tribunal do júri, o tribunal do júri condenou ele à morte. Onde que pode se recorrer? Para o Tribunal de Justiça do Estado, tá, aí em Santa Catarina, depois para o Superior Tribunal de Justiça, que é em Brasília, e depois, né, se couber o recurso, o último para o Supremo Tribunal Federal. Ah, tem um STJ antes do STF. Exato. Então, depende de cada caso, se vai para o STF então, porque ou não? o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, se discute direito federal. E o Supremo Tribunal Federal é a aplicação da Constituição. Mas o STJ pode anular o júri? Pode. Dependendo do que for ventilado no recurso especial, pode ser anulado. E aí faria um outro júri? Exato. O STJ não tem a capacidade de julgar depois um caso que seja do júri. Volta para o tribunal do júri para ser feito um novo julgamento. E ele tem o poder de manter a condenação, mas reduzir a pena? Tem isso também. Ele pode fazer. Ok, vamos supor então que nesse caso tem até o recurso no STF, ok, Marcos Leandro? Okay. Então ele passou pela primeira instância, ele passou pelo superior... Não, pela segunda instância, que é o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Estado, e passou pelo STJ e passou pelo STF. Foram 4 instâncias, 2 estaduais e 2 federais. Foi condenado, ok? Sim. Ou seja, tudo que ele tinha para se defender foi dado a ele, certo, Guastenho? Sim, a oportunidade de defesa, ampla defesa. Isso pode levar, inclusive, anos. Sim. Se pegar um bom advogado aí, consegue arrastar no mínimo aí uns 5 anos. Mas numa hipótese, em algo hipotético, chegou no STF, o STF considerou que tudo foi feito dentro da legalidade. Que ele realmente agiu contra o filho, contra os 2 filhos, aliás, contra a esposa e é o assassino. Você acha que aí, se nós tivéssemos um país com lisura jurídica, porque a gente vê muito inocente sendo considerado culpado, mas nesse caso, que todas as esferas foram consultadas, você acha que nesse caso, se houvesse a pena de morte para esse sujeito, outras pessoas pensariam 2, 3 vezes antes de agir? Teriam medo? Se no nosso sistema houvesse realmente a pena de morte, com certeza isso seria um freio, né, para a criminalidade. Porque veja só, multa de trânsito.
as pessoas têm medo da multa de trânsito. Sim, porque é pesada, dói no bolso, né? Dói no bolso. E dependendo do tipo de multa, você pode inclusive perder a carteira. Sim, exato. Né? Mesmo com dinheiro, você não consegue Não consegue. limpar a sua situação. Não, você tem que fazer novamente um prazo, né? Fazer o cursinho lá de novo no Detran para poder se reabilitar. Quem não respeita o imposto de renda também paga caro. Sim, paga caro, sofre multa e depois uma execução fiscal. Certo. E por que que na legislação eles não agem dessa maneira? Será que a gente já não chegou numa etapa de que nós precisamos, além de punir a pessoa com a reclusão dela, também apertar o bolso? Será que isso não faria com que eles pensassem mais? Eu acho que não, porque às vezes tem na pena, além da pena principal, que é a pena restritiva, né, a de liberdade, às vezes tem pena de multa. E nem sempre, vamos dizer, o juiz fixa a pena de multa num valor aí suficiente que possa reparar o dano. Ok, mas, por exemplo, eu acho que um caso como esse... Se ele já se deu como falido, né? Que ele jogou a culpa das dívidas para a esposa. Ah, mas isso pode ser lorota dele. Não, pode ser. Ele tem um sítio, ele tem uma propriedade, ele tem trator. Mas nem sempre, aí é aquela coisa, né? O direito de propriedade é garantido pela nossa Constituição. Aí poderia ser considerado impenhorável. E aí não seria, vamos dizer, suficiente para cobrir essa multa que você está falando. Mas eu acho que é o seguinte. Ele deveria se separar da mulher, ele tinha que dividir todas as propriedades. Sim, exatamente. Se ela estivesse viva. Sim. E agora que ela morreu? Agora vai para os pais dela. O inventário vai para os pais dela? Os pais dela. E metade? Metade é dele e metade dos pais. Tá vendo? Tá errado. Sim. Tá errado. Olha, tá errado. É evidente que tá errado. O cara é um assassino. A gente tem que ler as histórias. A gente não pode agir... isso daí não dá, é impenhorável. Peraí, o cara é um assassino, ele matou a mulher, ele matou os filhos. Foi comprovado que a mulher era inocente e, obviamente, que os filhos são inocentes. Sim. Ele perde completamente o direito sobre as propriedades dele. Tem que deixar ele sem cueca. Tirar até a última meia desse cara. Não dá para admitir que metade das coisas vai ficar para ele ainda. Como no caso da Richthofen. A Richthofen matou por qual razão? O que ela queria? A herança, o dinheiro dos pais. E aí, nesse caso, como você bem lembrou, realmente, depois, se comprovado, né, que realmente ele matou a mulher, que isso vai ficar evidente depois que o trânsito é julgado, aí sim a herança iria totalmente para os pais dela. Então. Mas não é uma pena assim ainda cabal, né? Mas tem que deixar sem nada. Sim, exatamente. A Suzane Richthofen não correu o risco dela ficar com o dinheiro dos pais ainda, mesmo sendo assassina? Não, o irmão lá, o Manfred, né, entrou com um processo... Não, o Andreas. O Andreas, de exclusão dela da herança e a justiça deu, ou seja, ela ficou sem nada. Mas não foi ela que abriu a mão? Não. Abriu mão do negócio? Não. Foi o irmão que entrou com o processo de exclusão. E se não tivesse irmão? Aí, vamos dizer, o herdeiro que recebesse a herança, né, poderia entrar com esse pedido de exclusão. Mas aí não precisa nem ninguém entrar com esse pedido de exclusão. É a própria justiça que tem que ver isso. Desculpa. Peraí, o juiz está vendo. A moça matou os pais porque queria ficar com os... A herança era 10, 12 milhões, alguma coisa assim. 10, 12 milhões de reais. Automaticamente, a pena dela, reclusão e não direito e tirar o direito a qualquer acesso aos bens da família. Porque eu duvido que todos os casos que tenham sido provocados por herança, se o bandido ainda não recebeu dinheiro dessa herança, e se bobear, quiçá seguro de vida. Não, com certeza. Isso a gente vê porque, às vezes, as pessoas acabam dormindo no ponto, vamos pôr assim, e não entram com esse processo de exclusão do herdeiro indigno, que é considerado. Mas dormindo no ponto é um absurdo, porque a justiça tem que fazer isso. Deveria ser automático, mas não é. Ela precisa ser provocada, né, para ocorrer essa exclusão. A Receita Federal tem acesso a tudo isso? Sim, mas não exatamente. Aqui, infelizmente, o que eu falo, o nosso sistema legal, né, é injusto. O que você falou, deveria ser automático, mas não é. Eu acho que é assim. Tem que complicar bem.
Se você não paga os seus impostos em dia, a Receita vem. Se você não paga tudo, você fica sem poder viajar. Quais são as penas? Fica sem poder tirar passaporte. Exatamente. Restrição no Serasa, SPC, CADIM. Não pode né? fazer empréstimo. Empréstimo, aí você fica negativado no CADIM, que é um Certo. órgão da Receita Federal. Certo. E o passaporte também, você não pode. Então, e por que que o preso, o assassino, o Gilson, por exemplo, vai continuar com o passaporte? E vai continuar com o nome... Ele continua com o nome limpo no Serasa? Continua. No Mas tinha que Serasa, sujar. No Serasa continua. Mas tinha que sujar. Por que que o Serasa acaba com uma pessoa que não conseguiu pagar a sua dívida, né? Mas tem ali a sua família, é inocente, prefere andar dentro da linha, e um cara que matou a família inteira não fica com o nome sujo no Serasa? Porque o Serasa é só de dívidas, né? Dívidas civis ou Tudo bem, execuções Guastelli, fiscais. mas Não, mas eu entendo. o que eu tô querendo ver são formas da gente punir essas pessoas no bolso também. Não. Você entende o que eu tô querendo Não, dizer? eu entendo o que você está querendo dizer, mas isso tem que ser provocado pelo Congresso Nacional para baixar uma lei. Ok, sim, eu sei que depende de votação e depende também de boa vontade. Mas você consegue compreender comigo, Marcos Leandro, Sim. que se a gente começar a apertar o bolso dessas pessoas, elas vão imediatamente pensar duas vezes antes dos crimes que cometerem? Ah, com certeza. A impunidade é que é a mãe, né, de tudo isso que a gente está vendo aí, da reincidência realmente, como falam, né, os especialistas, Bate. No caso do Serasa, é negativar. Ah, não está devendo a empresa X ou Y, mas negativar o crédito, por exemplo, dessa pessoa, sujeito. desse criminoso. É Por aí. exemplo, o cara tem um carro ou tem uma moto, matou alguém. Na primeira instância, se ele for condenado, acho que ainda é muito cedo, precoce. Recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado, o Tribunal de Justiça manteve a pena, já pega a moto, o dinheiro da moto, penhora moto ou carro e deixa numa conta jurídica até que ele tenha o último recurso. No último recurso foi considerado culpado, pega-se o dinheiro e dá para a família da vítima. Eu acho que nesse caso... Olha aí que coisa boa, não é, o Marcos Leandro? Maravilha, é por aí mesmo. Se a família da vítima, né, não vai trazer de volta a pessoa que ama, pelo menos enche o bolso da pessoa de dinheiro. Com o dinheiro que o cara se matou para ter a vida inteira, o assassino, dá para a família. É o que tem acontecido nos crimes de lavagem de dinheiro, né? Quando apreendem produtos ilícitos, né? Carros ilícitos e objetos assim móveis, né? E aí vai ter um leilão antecipado, né, de início, já que o juiz, quando é apreendido, para não desvalorizar o bem. Porque às vezes um recurso desse pode demorar uns 2 anos, aí aquele bem que valia 10 hoje não vale 1. Então, de início, isso seria cabível. E aí é lógico que você de casa vai me perguntar, mas o Bate, da primeira instância para a segunda instância, o cara já vai ter vendido a moto. Quem compra vai ter que ver o antecedente criminal da pessoa. Não, exatamente. Não tem jeito. Mas como você disse, se já de imediato ele for, vamos dizer, recebida a denúncia, aí sim apreende a moto e já leva para leilão, não precisa nem esperar. Porque aí, eu vou te falar, se eles não estão se assustando com a cadeia brasileira, começa a mexer no bolso desses descarados. Começa a mexer no bolso dessas descaradas que ficam matando. Se estão matando por dinheiro, vão parar, porque eles vão começar a perder o dinheiro. É igual político. O político vai, fica preso ali 6 meses, 1 ano, quando sai, todo o dinheiro que roubou está escondido em algum lugar. Exatamente. Bloqueia tudo. Ah, mas espera aí, tem família. Mas e quem foi morto? E quem foi prejudicado pelo condenado? Tem família também. Aqui você tem um pai, o pai da Ed Telles e o avô dessas 2 crianças, a mãe da Ed Telles e a avó dessas 2 crianças, ela é família. Sim. Por que não ver com mais carinho a família das vítimas? Não, exatamente. O que precisa, né? A nossa legislação tratar com mais carinho as vítimas desses crimes horrendos. Porque, infelizmente, que eu digo, os direitos humanos só valem para bandidos e não para as vítimas. Me dá a imagem, por favor. Vocês vão ouvir agora os barulhos da espingarda, que é o exato momento da execução da família lá de Santa Catarina. Pode pôr no ar, por favor. Pode soltar o áudio, tem áudio. Primeiro tiro. Segundo. Terceiro tiro. Foram 3, 4.
ver se acabou. Isso é do lado do sítio onde o Gilson mora. Onde o assassino mora. Foram 4 tiros. Vem pra cá. Em menos de 30 segundos. Em 30 segundos ele executou os 4. Os 4 não, os 3. É que foram 4 tiros. O que dá pra gente entender? Que foi um tiro de curta distância, né? Porque foi um tiro muito certeiro. Sim. E como houve o 4º tiro, isso significa o quê? Ou que essa pessoa ainda estava viva e ele deu um tiro de misericórdia, ou isso quer dizer que a raiva, que o ódio dele fez com que ele atirasse mais uma vez na vítima, que é o caso de execução, né? Eu acredito que era a raiva dele, o ódio dele, né? Esse 4º tiro aí, para ter a certeza, né, de que a ex-mulher dele, a Edneia, estava morta. Eu já tenho imagem do irmão dele que está preso, Zama? Então vamos com a reportagem inédita, vamos lá. Edneia Teles, de 34 anos, e os 2 filhos, de 2 e 4 anos de idade, foram mortos a tiros por Gilson Haskell, ex-marido de Edneia e pai das 2 crianças. Uma câmera de segurança de um vizinho captou o som dos tiros disparados na casa onde o casal morava antes da separação, em Presidente Getúlio. Edneia e Gilson estavam juntos há 17 anos, mas há cerca de um mês, Edneia foi morar com os 2 meninos de 2 e 4 anos de idade neste apartamento. De acordo com relatos de testemunhas e amigas da vítima, no dia 29 do mês passado, Edneia teria ido até a delegacia de polícia de Presidente Getúlio pedir uma medida protetiva contra Gilson, pois ele teria dado 30 dias para que ela voltasse para casa. Exatamente um mês depois, os corpos de Edneia e dos filhos foram encontrados carbonizados dentro deste carro em uma ribanceira no município de Ibirama. Segundo a polícia, Gilson pediu a ajuda do irmão para esconder as armas usadas no crime e levar os corpos até Ibirama. O irmão dele havia chamado na casa, na noite ainda de terça-feira, e contado que havia realmente matado a ex-companheira e os 2 filhos, e solicitado de certa forma ali um auxílio para a ocultação ali dos corpos, e eles acabaram então se dirigindo a uma localidade do interior da cidade de Ibirama, Caminho do Meio, salvo engano, e ali num lugar mais ermo eles conseguiram dispensar os corpos, né, que estavam no interior do veículo da própria vítima. Mas não sem antes carbonizar, né? Eles incendiaram o carro e jogaram o ribanceiro abaixo. Então foi possível, com o auxílio da equipe lá do Paraná, da Força Policial do Paraná, efetuar a abordagem dele. Nós já reportamos toda essa situação imediatamente ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, né? Solicitando, representando pela prisão preventiva dele, e também do irmão, em razão ali dessa situação envolvendo essa participação, embora posterior aos atos dos crimes contra a vida, mas também tendo praticado aí crimes graves, né? Depois de muita angústia e procura por parte da família e amigos de Edneia, forças de segurança foram acionadas quando o carro foi encontrado com os 3 corpos. Com isso, as buscas pelo principal suspeito começaram e Gilson Haskell foi localizado em uma lanchonete de um posto de gasolina no Paraná, antes de seguir rumo ao Paraguai, para onde ele estaria fugindo com alguns mantimentos, inclusive no carro. Ele foi abordado, confessou à polícia a autoria do crime e foi então detido. Fizeram a abordagem, no começo ele resistiu, mas acabou apresentando os documentos e foi constatado que se tratava do autor desse triplo homicídio. Ele admitiu que foi ele, admitiu que teria utilizado um revólver e uma espingarda calibre 12 para cometer o crime, disse onde tinha guardado esses armamentos, né, e explicou que na verdade teria cometido esse crime, porque segundo ele, a esposa dele teria feito ele contrair algumas dívidas e também teria sugerido uma separação. Edneia era funcionária desta tradicional empresa aqui de Presidente Getúlio há pelo menos 2 anos. O local decretou luto oficial nesta sexta-feira, em respeito à vítima, aos familiares e também os amigos dela por aqui. Edneia deixa enlutados, além da família e dos amigos, os colegas de trabalho. Durante isso tudo, na quarta-feira, a gente sentiu falta. Então, quando as pessoas não vêm normalmente, raramente as pessoas não vêm. Então, a gente tem
um WhatsApp, eu acabei ligando para ela às 4h30 da manhã, porque às vezes as pessoas podem perder a hora ou, né, acontecer alguma coisa e às vezes não avisa, raramente não avisa. Então, normalmente ela avisava: Cleiton, vou chegar um pouquinho mais tarde, estou na creche com as crianças, atrasei um pouco, 5 minutos, estou chegando. E não aconteceu isso na quarta-feira. E aí acabei ligando para ela, não deu chamada, né, mandamos o WhatsApp, não chegou mensagem. Aí todos ficaram preocupados. Primeira coisa, assim, todo mundo ficou em alerta. A Cris hospedou Edneia logo que ela decidiu separar de Gilson. Ela conta que já se preocupava com a amiga ao saber da relação do casal. A gente não dá para entender, sabe? A gente não se conforma. Por que ele fez isso? E ele ameaçava ela, porque ele não aceitava a separação dela. E ele falou, um dia eu escutei ele falando no telefone para ela que se ela não fosse dele, ela não ia ser de ninguém, que ele ia matar ela e as crianças. E foi o que aconteceu, né? A Maria Cristina trabalhava com Edneia, também era costureira, e conta que a amiga já comentava sobre o comportamento do ex-marido. No dia que eu escutei os áudios que o ex-marido dela mandou para ela, aí nesse dia eu tive certeza o que ele ia fazer com ela, sabe? Só que acho que ela não acreditava, porque ela era muito inocente, ela tinha muito dó dos filhos dela. Que se não fosse para ficar com ela, ele não precisava dos filhos dele. E isso, sabe, me deixou chocada. Essa hora que eu escutei aqueles áudios que ele mandou, que se não ficasse com ela, não ia ficar com mais ninguém, eu tive plena certeza que ele ia fazer maldade contra ela e contra os filhos dela. Como ele falava, assim, a gente já percebia, sabe? Que não era amor, aquilo era uma obsessão, na verdade, né? E foi muito triste tudo isso, sabe? Eu tô sofrendo muito porque não tenho nem palavra para falar a pessoa maravilhosa que ela era, sorridente, que alegrava a gente todo dia. Então a gente trabalhava no mesmo grupo, ela trabalhava na minha frente todo dia. Então não tem como a gente não ficar da maneira que tá, né? Esse era o quarto. Meu Deus do céu. Olha, dá um aperto no coração. É o que sobrou da brincadeira quando as crianças foram tiradas de casa pelo pai e levadas até o local do assassinato. É isso, Leandro? É isso mesmo, Bate. É essa cena aí que a gente está vendo, né? 2 carrinhos, carrinhos ali que as crianças são empurradas, né? Ali outros carrinhos, tratores. A gente vê um caminhãozinho ali, parece ser dos bombeiros, né? Uma escadinha Magiros. É realmente uma cena bastante triste, né, Bate? Ficou congelada, digamos, essa imagem nesse quintal da casa da família, né? Realmente é uma área, né? Uma área privativa ali do apartamento em que essas crianças moravam com a mãe que também morreu, Bate. Realmente uma cena bastante triste. Dói demais imaginar o que essas crianças não passaram nas mãos. Divide a tela aí, por favor, Edu. Eu quero que cada um dos que são responsáveis pelo parlamento brasileiro, por fazer as nossas leis, tenham em mente que essas crianças completamente indefesas, foram vítimas desse pai, desse tamanho, foram tiradas do quintal de casa para a morte. Crianças inocentes, crianças que não sabiam nem do que se tratava, foram simplesmente levadas por aquela pessoa que confiavam, simplesmente para o seu local de morte. É muito triste, Marcos Leandro, de verdade, é muito triste. É extremamente revoltante a nossa impotência de não poder fazer nada além do que lamentar, nada além do que se solidarizar com a família. E, infelizmente, pelo andar aí da carruagem, é só esperar o próximo caso acontecer, Guastelli, porque nada foi feito e, pelo jeito, nada será feito. Não, e é triste, é lamentável que nós estamos vivendo, né? Não é sensação, já é impunidade. Enquanto os nossos congressistas não conseguirem ter, vamos dizer, uma iluminação na mente deles e realmente apresentarem projetos de lei visando alterar o Código Penal, nós vamos ver essas barbaridades todos os dias. A semana que vem nós veremos novamente outros casos aí. É triste, é lamentável que nós nos sentimos impotentes. Nós não podemos fazer nada. Tão somente aqui, como você bem disse, não lastimar, né? Mas é uma sensação assim horrível. Não sei descrever, porque é uma sensação de impotência mesmo, Bate.
é impotência, está na mão de quem a gente elege. Sim. Né? A gente está entregue a eles.